ele trabalhou 6 meses e 17 dias, ele trabalhou para gratificação natalina 7 meses. Legal? Adiante. A remuneração que é considerada para calcular a gratificação natalina do servidor exonerado é a remuneração do mês da exoneração. Gente, isso é muito importante porque é pegadinha constante, tá? Na gratificação natalina, qual é o mês que deve ser levado, o salário que deve ser levado em consideração quando da gratificação natalina? É a remuneração do mês da exoneração. Tá legal? Vambora. Não se considera a gratificação natalina para cálculo de outras vantagens pecuniárias, como por exemplo a aposentadoria. Adicionais de insalubridade, periculosidade ou atividades penosas, ADI, ADP e ADT. Fazem jus os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas e com risco de vida. Tá? Substâncias tóxicas, radioativas e com risco de vida. E é legal a gente gravar essas duas palavrinhas aqui: habitualidade e permanente. Tá? Não pode ser, não tem direito a esse adicional de insalubridade quem trabalha eventualmente. Se o servidor vai ter um contato eventual com uma substância tóxica, por exemplo, ele não tem direito a esse adicional. Ele tem adicional se ele trabalha com as substâncias tóxicas constantemente. Bacana? Os servidores a base de cálculo é o vencimento do cargo efetivo. Tá? Se o servidor fizer jus ao adicional de insalubridade e ao adicional de periculosidade ao mesmo tempo, então ele deverá optar por um deles. Tá? Ele não pode acumular 2 adicionais, insalubridade e periculosidade. Tá? Normalmente esses adicionais têm a mesma base de cálculo, então não vai diferenciar muito. Mas se ele tiver direito a esses 2, ele vai ter de optar por um deles. Tá bom? Vamos mais adiante. Cessa o direito ao adicional de insalubridade e ao de periculosidade com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão. É simples. Se a pessoa trabalhava em um local que trazia risco de vida e agora não trabalha mais, não tem por que ela continuar recebendo esse adicional de periculosidade e de insalubridade, concordam? Então, cessou o risco, cessa o adicional. Gente, eu vou dar uma ajustadinha aqui na nossa lente, tá? Com licença. Aí, mais simples agora. Mais adiante, tá? A condição especial verificada nas operações ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos acontecerá permanentemente, haverá permanente controle da atividade dos servidores nessas condições. Ou seja, haverá um controle, uma inspeção do trabalho dos servidores nesses locais insalubres e penosos, para que ele continue tendo direito ao adicional. Tá bom? A servidora gestante ou lactante que exerce atividades em local insalubre em atividades penosas e perigosas será afastada, enquanto durar a gestação e a lactação, das operações e locais previstos neste artigo, exercendo atividades em local salubre e em serviço não penoso ou perigoso. Então vamos lá, gente, vamos entender isso, que já houve concurso onde caiu a seguinte questão. Tá? A servidora gestante que trabalha em local penoso e insalubre durante o período de gestação será afastada do serviço público. Falso ou verdadeiro? Falso. Ela será afastada do serviço em local penoso, tá, e insalubre, mas exercerá uma atividade compatível com seus conhecimentos em um local salubre. Tá bom? Vamos lembrar disso para não cair nessa pegadinha. A base legal para a concessão dos adicionais de atividades penosas, de insalubridade e de periculosidade terão observadas as situações estabelecidas em legislação específica que trata dessas questões, ou seja, haverá uma legislação que não é a 8.112 que vai tratar também das questões de locais de insalubridade considerados penosos para exercício do trabalho. Tá bacana?
Falando do adicional de periculosidade, servidores em exercício em fronteira ou em localidades cujas condições de vida o justifiquem nos termos, condições e limites fixados em regulamentos. Tá? É simples, se houver risco de vida em um exercício em fronteira, também haverá aí, a gente pode memorizar dessa forma: trabalhou em fronteira, tem risco de vida, tem direito ao adicional de periculosidade. Tá bom? Os operadores de raio-x ou substâncias radioativas serão mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizante não ultrapassem o nível previsto na legislação própria, e serão submetidos a exames médicos a cada 6 meses. Tá? Aqui também já caíram algumas coisas em concursos públicos. Tá? Operadores de raio-x, então eles passam por inspeção médica a cada 6 meses. Tá? Existe uma legislação própria, além da 8.112, que regula o trabalho desses operadores de raio-x. Tá? E eles são constantemente eles são visitados por inspetores e tudo mais, para ter aí um acompanhamento da questão da insalubridade e da periculosidade. Tá bacana? Gente, eu acho que com relação aos adicionais, a gente já teve uma boa visão hoje. Tá? Vamos tentar, como eu disse, avançar agora nos próximos dias, ainda nesse ano, para ver se a gente finaliza a 8.112, que é uma lei bem extensa, mas a gente não tem muito tempo mais, vamos precisar correr com isso, tá bom? Muito obrigado pela atenção, muito bons estudos para todos os amigos, continuem acessando o blog, revejam as aulas, vejam aulas de outras matérias, indiquem aos amigos, fiquem com Deus, grande abraço, até a próxima.